A aula de hoje eu vou ensinar um bloco. Na verdade, não é um bloco, eu vou ensinar um jogo americano onde você vai usar retalhos, vai fazer um quilting maravilhoso e vai pintar, vai colorir este quilting de forma super simples, super fácil. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque hoje a diversão está garantida. Você vai sair daqui com uma peça linda e, se você quiser, você pode transformar o que eu vou te ensinar hoje em qualquer peça que você queira, porque com o straight quilting você consegue perceber que quiltar é tão simples quanto costurar, porque nós vamos fazer o quilting usando o pé de máquina de costura reta e usando a máquina que você tem aí na sua casa. Pode ser uma máquina industrial, pode ser uma máquina doméstica, pode ser eletrônica, pode ser mecânica, pode ser nova, pode ser antiga, não importa. Você vai aprender a fazer quilting de forma muito simples usando a sua máquina de costura, sem precisar abaixar os dentinhos da máquina, sem precisar trocar o pezinho de máquina, sem precisar mexer em nenhum ajuste na sua máquina. A única coisa que você vai fazer é aumentar um pouquinho o tamanho do ponto, se você quiser, para ficar um ponto um pouquinho mais largo, ficar bem parecido com o quilting feito à mão. E a perfeição do quilting vai ser exatamente esta daqui. Você vai fazer um quilting incrível. E o quilting de hoje é um quilting super simples. Então, tem muita novidade, já aproveita, pega o teu caderninho, deixa aí do ladinho, porque tem muito macete, muito pulo do gato para a gente dar aqui hoje. Mas, além de tudo, além da aula, eu tenho um monte de recadinhos importantes. Eu deixei até anotado. Cadê meu caderno? Está ali meu caderno, eu deixei até anotado para não me esquecer de nada. Porque tem muita informação bacana, muita coisa acontecendo por aqui. Não sei se você está conseguindo ver aqui o meu cantinho, mas está cheio de retalhos. Eu passei ontem e hoje separando todos os meus retalhinhos. Sabe aqueles retalhos que vão sobrando de projetos, de outros projetos? Sobra um pedaço, você refila, sobra um pedacinho do tecido e você vai guardando numa caixa. De tempos em tempos, eu pego todos eles, começo a separar, separo por pilinhas de cores, o que é retalho maior, o que é retalho menor, o que é faixa. O que é retalho muito pequenininho, eu já refilo e vou deixando ele em quadradinhos, porque maio e junho inteiros nós vamos fazer peças super práticas, super fáceis, super úteis, usando retalhos, porque retalhos é o campeão de audiência aqui do canal. Todas vocês gostam de fazer peças com retalhos. É para a gente fazer aquela limpa. Vão ser 2 meses de muito, muito conteúdo só com retalhos. Vocês vão adorar. E retalhos com quilting. Nós vamos fazer muito, muito, muito quilting. Para você ficar fera, fera mesmo. E tem uma outra novidade. Nós vamos ter uma semana de esquenta. Lembra quando eu faço as semanas do quilting fácil? Que eu sempre faço as semanas de esquenta? Dessa vez não tem nada a ver com a semana de quilting fácil. Nós vamos ter uma semana de esquenta para o Dia das Mães. Imagine, vai ser uma semana inteira de lives de segunda a sexta, de lives nesse horário que a gente gosta de fazer, das 7h30. Aliás, não sei se vai ser às 7h30 ainda, não sei o horário ainda, mas vai ser uma semana no iniciozinho de maio, que eu vou fazer, finalzinho de abril, começo de maio, só de peças com retalhos para o Dia das Mães. E com quilting, e com o straight quilting, que é o quilting mais fácil que vocês gostam de fazer e que todas conseguem fazer. Então, você vai poder preparar um arsenal de pecinhas com presentes úteis para você dar para sua mãe, para sua madrinha, para sua babá, para sua tia. Se você não tem mais mãe, você pode fazer para dar para alguém que você goste muito, para homenagear nessa data tão importante que é o Dia das Mães. O vídeo de hoje é um vídeo de dicas. E a minha dica para quando você vai costurar vários tecidos, mas ainda não sabe qual o tamanho que você vai cortar depois, como que você vai fazer para que essa costura não se desmanche na hora que você cortar. Em vez de você ficar dando retrocesso no início e no final, porque você vai fatiar ainda o trabalho depois de costurado, diminua o tamanho do seu ponto. Normalmente, um ponto de costura reta, ele depende de máquina para máquina, mas ele fica normalmente entre 2.0 e 2.5. Então, eu diminuí o meu tamanho de ponto para 1.8, que é um ponto mais fechadinho. Depois que eu unir uma tira na outra e for fatiar, ele vai estar um ponto bem próximo e vai fazer quase que o mesmo efeito do que um retrocesso.
Outro macete que eu gosto de usar é, em vez de alfinetar ou colocar clipes na peça, eu vou deixando as peças simplesmente alinhadas, vou alinhar esta parte com esta parte, vou segurar firme e vou costurar até onde eu estiver segurando. Cheguei ali, eu paro e realinho o meu tecido. De novo, vou segurar e vou costurar até próximo do meu dedo, sempre mantendo o meu pezinho alinhado com a lateral do tecido. Notem que às vezes tem bastante diferença entre uma fábrica de tecido e outra. Esse daqui é bem mais curto que os outros. Depois que você emendar todas as faixas, você vai passar a ferro, assentando as costuras todas para o lado mais escuro. Se você estiver intercalando tecidos claros e escuros, você escolhe um dos lados e vai assentar, passar todas as costuras para o mesmo lado. E agora sim, você pode fazer qualquer projeto usando essas faixas como se fosse um tecido único. Você vai cortar os tamanhos de quadrados, de retângulos ou de tiras que você for precisar, sem ter medo que a costura desfaça, porque aqui atrás está uma costura bem fechadinha, bem pequenininha. Então, não vai ter problema de desfazer essa costura na hora que você for fatiar este trabalho para fazer qualquer trabalho de patchwork. Então, a primeira coisa que eu fiz foi cortar uma faixa daquele tecido que eu preparei de 6 centímetros de largura. Daí, eu cortei um pedaço pro lado de cá e um pedaço pro lado de cá. Aqui, no meu caso, eu cortei 11 centímetros por 35 e nessa parte 32 centímetros por 35. Daí, eu vou costurar uma faixa na outra. Notem que esta parte, como eram faixas de 6 centímetros, ficou um pouquinho maior. Então, eu tenho que achar o centro dessa faixa. E eu vou fazer isso colocando ponta com ponta. Achar bem o centro aqui deste quadradinho do meio. Vou fazer a mesma coisa com o tecido. E daí, eu vou alinhar centro com centro, dobradinho, para sobrar o mesmo tanto de cada lado. Vou colocar direito com direito, alinhando aquela parte vincada. Vai sobrar um pouquinho para cada lado. Se eu alinhar lá por cima, vai sobrar somente aqui na parte de baixo. E eu quero tirar um pouco deste quadrado e um pouco deste quadrado. Então, eu preciso achar o centro certinho para posicionar. Daí, eu vou passar uma costura, vou abrir, vou fazer a mesma coisa para posicionar o lado de cá. E depois, eu vou refilar do tamanho que eu quero. Então, aqui está. Agora, eu preciso refilar. Daí, você vai posicionar o lado que você fez na sua manta. Vai posicionar direito com direito o tecido que você cortou para o forro. Vai costurar toda a volta, deixando uma pequena abertura para desvirar. Agora que eu já rebati a costura em toda a volta, deixando uma abertura para desvirar, eu vou cortar as quinas e vou desvirar esta peça para fechar com ponto invisível a abertura e depois bolar um desenho de quilting. Depois que desvirar, é só passar bem a ferro, assentar aqui a dobra e fechar com pontinhos invisíveis.